Olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula de frações. E é importante que você esteja bem fundamentado na nossa primeira aula, para que nós possamos desenvolver um pouquinho melhor as ideias trabalhadas nessa aula. Vamos começar com um exercício. Uma loja possui 4 funcionários, um gerente, um caixa e 2 atendentes. A soma do salário dos 4 é igual a 20 mil. Se o gerente recebe meio do valor, ou 1/2 do valor, o caixa recebe 1/4 e cada atendente recebe 1/8. Qual o valor do salário de cada funcionário? Então, a gente começa pelo gerente, que está aqui o primeiro mais fácil. Então, aqui ele recebe 1/2 do valor. Então, aqui eu posso multiplicar pelo 20 mil, que é o salário total, certo? Então, aqui, quando eu multiplico uma fração por esse número aqui que vem depois, é a mesma coisa que eu multiplicar esses dois primeiros números aqui. Porque aqui embaixo, sempre que não aparece nada, é porque o número é dividido por 1. Então, não tem necessidade de demonstrar esse 1 aqui. Por isso que, normalmente, sempre fica aqui sem esse 1zinho. Mas o 1 tá lá. Então, seria 1 vezes 20 mil, seria 20 mil. Dividido por 2 vezes 1 é 2. E aqui, 20 mil dividido por 2 é 10 mil. Então, se o salário do gerente representa metade, meio de 20 mil, consequentemente ele ganha 10 mil. Agora, observando o valor que o caixa recebe. O caixa recebe 1/4. 1/4 de 20 mil. Então, aqui é a mesma coisa, não mostra, mas ele está sempre dividido por 1. Então, eu multiplico 1 vezes o 20 mil, dividido por 4 vezes 1, que é igual a 4. Aqui, temos que 20 mil dividido por 4 é igual a 5 mil. Então, cada caixa recebe 5 mil reais. Agora, avaliando o valor dos atendentes. Cada um deles recebe 1/8. Então, esse daqui também eu vou multiplicar por 20 mil. Aqui tem um 1zinho, que é igual a 1 vezes 20 mil, dá 20 mil, dividido por 8. 20 mil dividido por 8 é igual a 2.500, certo? Então, sempre que eu vou falar de uma quantidade em relação a outro valor, principalmente quando eu quero saber a fração, então, 1/4 de qualquer coisa, x, 1/4 de qualquer coisa, eu vou multiplicar por esse valor inteiro, certo? Se eu quero saber a parte. Então, eu quero 1/4 de 8. Então, eu vou ter dessa mesma forma. Ou eu quero metade da pizza. Metade da pizza, quantos pedaços tem a pizza? 8. Então, aqui eu faço o mesmo esqueminha. Aqui vem o valor total e aqui vem a fração que eu estou querendo descobrir. Repare que 10 mil mais 5 mil é igual a 15 mil. Agora, esses 2.500 representam o valor de um atendente. Então, 2 atendentes, soma 2.500 mais 2.500 é igual a 5 mil. Repare que se eu somar 5 mil aqui, vai dar os 20 mil. Então, a nossa conta está correta. Agora, eu quero demonstrar para vocês, nesse mesmo exemplo, como que funciona a análise, digamos assim, dessas frações e como saber se realmente está valendo para o inteiro. Então, eu vou somá-las. Então, 1/2, mais 1/4, mais 1/8, mais 1/8, já que são 2 atendentes. Então, como vimos na aula passada, nós vamos fazer o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, e colocar todos esses numerozinhos aqui nessa parte de cá, o 2, o 4 e o 8, fazendo a barrinha. Agora, eu vou dividir pelo menor número primo, que é o 2. Então, eu coloco o 2 aqui, divido 2 pelo 2, vai sobrar 1. 4 dividido por 2 é 2. E 8 dividido por 2 é 4. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Dividir todos pelo mínimo primo. Então, aqui 1 eu repito aqui embaixo. 2 dividido por 2 é 1. 4 dividido por 2 é 2.
E eu ainda preciso sumir com esse 2 daqui. Então, eu coloco 2 mais uma vez aqui. Repito esse 1 e esse 1 daqui. Divido 2 dividido por 2, que vai me dar 1. Finalizamos a conta e eu multiplico esses numerozinhos. Então, 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Então, eu já sei que o MMC é igual a 8. E o que eu faço agora? Coloco uma barrinha aqui e o 8 aqui embaixo. Então, para cada fração, eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então, vamos aqui. 8 dividido por 2 é 4. 4 vezes 1 é 4. Mantém um sinal de mais aqui. 8 dividido por 4 é 2. 2 vezes 1, 2. Mantém o sinal de mais. 8 dividido por 8 é 1. 1 vezes 1 só pode ser 1. O sinal de mais aqui também. 8 dividido por 8 é 1 vezes 1, também 1. Agora eu somo todos esses números, mantendo o 8 aqui embaixo. Então, 4 mais 2 é 6. 6 mais 1 é 7. E 7 mais 1 é 8. Então, 8 de 8 é o 100%. Então, eu tenho todas as partes juntinhas e completas para que eu possa montar o exercício. Esse 8 de 8, que é o 100%, representa os 20.000, que é o valor cheio, o valor total. O valor sem tirar nada e sem diminuir nada. É o valor que eu tenho totalmente completinho, a fim de que eu possa analisar as frações conforme foi pedido no exercício. Agora o segundo exercício. Em uma noite de sábado, José chamou os seus amigos para uma noite de pizza. Marcos comeu 1/4 da pizza. Maria comeu 1/8. Bianca comeu 1/4. Felipe comeu 3/8. Enquanto José preparava o suco, os amigos comeram a pizza inteira. Quantos pedaços cada um comeu? Ou seja, os amigos comeram a pizza toda e José, que foi seu bondoso e preparar um suquinho, ficou sem nada. Então, a gente precisa ver quantos pedaços cada um comeu. Vamos começar por Marcos. Eu sei que o total de pedaços é igual a 8. 8 pedaços. Certo? Então, se Marcos comeu 1/4 de 8, eu tenho aqui. 8 aqui também tem um 1zinho aqui. Então, eu multiplico. 1 vezes 8 é 8. E 4 vezes 1 é 4. 8 dividido por 4, Marcos comeu 2 pedaços. E Maria? Maria comeu 1/8. 1/8, repare que aqui embaixo eu já tenho o valor cheio. Então, se eu tenho o valor cheio aqui e eu tenho 1zinho aqui, uma parte de 8 representa um pedaço. Então, eu vou colocar o 8 aqui só para demonstração mesmo. Então, de 8, 1/8 de 8. Aqui eu coloco 1 também, multiplico entre eles. 1 vezes 8, 8. E 8 vezes 1, 8. 8 dividido por 8 só pode ser um pedaço. Bianca comeu 1/4 da pizza. Então, se eu quero 1/4, eu quero 1/4 do quê? 1/4 de 8, já que 8 é o valor total de pedaços que eu tenho. Então, eu coloco 1zinho aqui de baixo, multiplico entre eles. 1 vezes 8 é igual a 8, e 4 vezes 1 é igual a 4. Bianca comeu 2 pedaços. E Felipe? Felipe comeu 3/8 da pizza. Então, aqui, eu multiplico por 8, já que eu quero saber o total, a parte que é a minha fração do total, que é 8 pedaços. Então, aqui também tem o númerozinho 1, multiplico entre eles. 3 vezes 8 é igual a 24, dividido por 8. 24 dividido por 8 é 3. E repare que eu tenho a mesma relação dessa parte daqui. Repare que o 8 já está aqui embaixo. Assim como aqui também, o 8 também está aqui embaixo. Então, se eu tenho 1 aqui em cima do 8, essa já é a minha parte, já é o meu valor que eu quero achar. Assim como desse lado aqui também. Como eu tenho o número inteiro aqui embaixo,
o 3 já representa os 3 pedaços. Dessa forma fica até mais facilzinho de achar o resultado que eu estou procurando. E aqui podemos ver que 1/4 é a mesma coisa, se eu multiplicar por 2, em cima e embaixo, é igual a 2 dividido por 8. Então, se aqui eu tenho o valor inteiro, eu só posso ter 2 pedaços. Da mesma forma, aqui com o Marcos. Então, aqui nós tínhamos 1/4 aqui e 1/4 aqui também. Então, é isso. Ficamos por aqui. Até uma próxima. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários. E caso queira alguma questãozinha de concurso, por exemplo, que cai bastante de fração, pode me enviar no e-mail que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Muito obrigada. Até a próxima aula.